Fala aí pessoal, beleza? Então hoje a gente vai fazer o nosso status report de janeiro nesse formato novamente online, tá? Começando com algumas questões importantes aí, relembrando algumas que eu já passei no anterior. A gente precisa que vocês lembrem, prestem bastante atenção no apontamento de informações no supravísio, tá? Qualquer informação relevante para o usuário, qualquer informação que vai trazer uma transparência para o nosso processo de atendimento, vocês têm que informar no comentário do chamado. Agora, meados de janeiro, a gente teve uma ocorrência interessante. O Leandro, coordenador lá do comercial, me procurou para tentar agilizar um chamado do financeiro, porque a empresa que ele se relaciona dependia muito desse acerto do financeiro e tal. Então ele já ligou pedindo ajuda, né? Pedindo prioridade e tal, aquela coisa toda como vocês conhecem. E aí eu perguntei para ele se ele já tinha o número do chamado. Ele falou que tinha, me passou o número. Na mesma hora, entrei no Supravísio, dei uma olhada no histórico. E para nossa sorte, né? E não só sorte, mas eu acho que indica a nossa competência nisso que eu estou falando. A gente tinha respondido às 10 para meio-dia para o usuário. Então isso devia ser às 4 horas da tarde mais ou menos. Quando eu abri o chamado, vi a resposta do Paulo para o Ariel, que é o usuário lá do financeiro, 10 para meio-dia. Eu só falei para o Leandro, Leandro, ó, já foi atendido aqui pela nossa equipe, 10 para meio-dia a gente enviou a informação lá pelo chamado, então é só verificar lá com o financeiro que eles não devem ter visto. Cara, isso muda completamente aquele jogo que a gente fala sobre ser honesto, parecer honesto, sobre transparência, sobre não ser o problema sempre de TI. E aí mais tarde eu fui falar com o Leandro outra coisa e perguntei se ele tinha resolvido lá a questão. Ele disse que ele ligou lá pro financeiro e tal, e o pessoal lá ficou todo sem graça. Então são por ações pontuais que a gente vai tendo no dia a dia que vão daqui a um tempo mudar um pouco essa cultura, essa imagem que a gente tem. Então esse é um exemplo, eu achei bacana compartilhar isso com vocês. Já tinha até logo depois, eu já tinha comentado com alguns. Então fica aí a lembrança de que isso realmente dá resultado e a gente tem que fazer isso para todos os atendimentos. Lembrem de marcar a opção no portal, a opção de publicar no portal, tá? Na hora de fazer o comentário. Lembrem que a gente tem essa questão dos comentários internos que ficam só entre a equipe técnica e os comentários que a gente coloca no portal para o usuário ter acesso. Lembrem de marcar essa questão aí. E aí a gente falando de qualidade de apontamento, já conversei também com algum de vocês sobre a auditoria que o EPGTI tem feito. Tá? Essa auditoria está sendo levada muito a sério mesmo, e vocês têm que ter essa qualidade, esse refino na hora de apontar as horas no Supravísio e no Gira, caso seja projeto, tá? Então, confirmando, essa é uma orientação que a gente tem, tá? E só para ficar claro, essa orientação não é só da equipe de sistemas, ela passa pela equipe do Jorge, pela equipe do Sérgio Paludeto lá da Empreendimentos. Então 100% das horas a gente tem que apontar e tem que ter qualidade nesse apontamento. A partir desse mês, o Vinícius já está terminando os relatórios de apontamento, onde a gente vai juntar as informações do Gira no Supravísio numa base única. Então a gente vai passar a olhar isso com mais carinho a partir de agora. E-mails para liderança e gestores são complementares, né? Eu mesmo, se vocês repararem, em alguns momentos eu tenho respondido alguns e-mails e tal, porque é onde a gente se comunica com mais pessoas ao mesmo tempo e às vezes isso é necessário. Mas eles devem ser complementares. A informação primordial, onde é que ela tem que estar? No chamado. Comunicações mais cartesianas, né? Então, a comunicação binária, como a gente também fala. A gente vivenciou algumas experiências recentes em que a gente se comunicou, mas não foi tão objetivo, tão cartesiano na comunicação e deu margem para questionamentos e por aí vai. Então a gente tem que praticar mais esse tipo de comunicação. Eu tenho feito isso nos meus e-mails. Se vocês repararem, os últimos e-mails que enviei, quem estava em algumas cópias, né, são formas que a gente tem que procurar para a gente se respaldar.
Vou abrir aqui um exemplo recente, uma questão que eu tive que responder aqui relacionada ao nosso DMED. Então tá aqui. Reparem o seguinte, a gente diz, já começa dizendo, para dar clareza a todos, qual o escopo de TI no assunto, tá? Então aqui a gente fala o que a gente optou por fazer, combinado, ó. Vamos gerar, data a ser definida pelo financeiro e tal. E em paralelo com previsão de liberação para uma data X, a gente vai desenvolver algumas coisas e tal, com macro escopo abaixo, 3 tópicos, tá? Seguindo, a gente mandou em anexo um modelo CSV, tal, como a gente tinha que mandar, e a gente encerra com essa frase: no mais, não temos outras pendências nessa questão. E aqui, só para ilustrar, a gente colocou um print também para ficar mais visível o layout do arquivo que a gente anexou. Tá ok, pessoal? Então, assim, a gente tem que procurar ser sempre muito objetivo, muito claro nesse tipo de posicionamento, para evitar que depois o pessoal chegue falando que a gente não entregou, que a gente deixou em aberto, tá? Então, peço a ajuda de vocês aí nesse sentido.